Bem-vindos ao último tópico, o tópico 4 deste módulo de processo de criação da empresa. Vamos falar um pouco sobre propriedade intelectual. O que é isto de propriedade intelectual? É qualquer criação do conhecimento humano que possa potencialmente ser valorizado ou explorado economicamente como uma marca ou um desenho industrial. A proteção equivale a uma possibilidade de explorar em regime de exclusividade o seu potencial económico durante um período de tempo e numa certa zona geográfica. Ou seja, nós, enquanto titulares de um direito de propriedade intelectual, poderemos explorar em exclusivo aquela obra, aquele objeto da propriedade intelectual, apenas durante um determinado período de tempo, em princípio, e numa determinada zona geográfica. A propriedade intelectual rege pelos princípios moral e económico. O princípio moral é do reconhecimento não só material dos criadores do objeto de propriedade intelectual, mas também o reconhecimento moral. Aquele é o seu autor, aquele é o seu criador. E por um princípio económico, que é a exclusividade de exploração do objeto da propriedade intelectual, o que propicia a rendibilidade do mesmo. Sob este ponto de vista, o autor ou o criador daquele objeto de propriedade intelectual pode explorar por ele próprio e apenas ele o bem, ou então ceder a exploração e rendibilizar essa cedência de exploração. Assim, ninguém poderá explorar um bem ou um direito protegido pela propriedade intelectual sem a autorização do seu titular, isto sob pena de incorrer em contraordenação e, eventualmente, até em responsabilidade civil e criminal. A propriedade intelectual divide-se em duas grandes áreas, a propriedade industrial e os direitos de autor e os direitos conexos. Dentro dos direitos de autor, distinguem-se os direitos de autor propriamente ditos e os direitos conexos. Já lá vamos. Comecemos primeiro por distinguir estas duas áreas da propriedade industrial e dos direitos de autor. A propriedade industrial, no fundo, tem como objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as marcas, os nomes de insígnia, logótipos e recompensas, sendo que as recompensas são precisamente medalhas, diplomas, condecorações e prémios. Os direitos de autor são quaisquer criações intelectuais dos domínios literário, científico e artístico. Conferências, livros, publicações científicas, filmes, séries, domínios de multimédia, bases de dados, etc. Outra grande diferença, além do âmbito, portanto, dos tipos de objetos que cabem numa e noutra, mas uma grande marca diferenciadora é o princípio da publicidade. No caso da propriedade industrial, ou tudo o que seja objeto de propriedade industrial, estamos perante o princípio da publicidade em pleno. Portanto, em princípio, os direitos só estão reconhecidos se estiverem registados. Portanto, estão sujeitos a registro no boletim da propriedade industrial. É evidente que existe uma espécie de um regime intermédio, nos termos do qual, se efetivamente nós conseguirmos provar, mas aí o ónus da prova está do nosso lado, nós é que temos que provar. Se conseguirmos provar que somos os criadores daquele objeto de propriedade industrial, então aí é evidente que também se nos reconhecem os direitos inerentes. Mas em princípio, vigora o princípio da publicidade. Já nos direitos de autor, assim não é. Ou seja, os direitos são reconhecidos ao seu autor, independentemente do registro, do depósito ou de qualquer outra formalidade. Eles impõem-se a terceiros. Quanto à propriedade industrial propriamente dita, portanto, não falamos agora dos direitos de autor. O artigo 1º define, do Código da Propriedade Industrial, que é o código por excelência desta matéria, define a propriedade industrial, diz que desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza. Isto acontece através do registro no boletim da propriedade industrial, sendo por isso esses direitos oponíveis a terceiros. Atenção, que o registro poderá ser efetuado online no sítio do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ou INPI. O site está aqui no ecrã, mas também está na plataforma. Ora, dentro da propriedade industrial, nós podemos promover o registro de nomes, insígnias, logótipos e marcas, que estão sujeitos ao princípio da verdade, portanto, têm que ser verdadeiros, não podem ser falaciosos, nem induzir em erro o consumidor. Tem que ter capacidade distintiva, ou seja, tem que ser uma marca, um logótipo, um nome ou uma insígnia com características diferenciadoras no mercado. Tem que obedecer ao princípio da novidade e especialidade, o princípio da licitude e ao princípio da unidade.
Quer isto dizer, ou quer tudo isto dizer, que o registro destas matérias está limitado, desde logo porque não poderão infringir direitos alheios ou que favoreçam a prática de atos de concorrência desleal. Não podem ser objetos contrários à lei ou à ordem pública ou que ofendam a moral ou os bons costumes. Não podem ser objetos de propriedade intelectual os suscetíveis de induzir o consumidor em erro, isto é, que possam causar enganos ao consumidor, designadamente acerca da natureza, das qualidades, da utilidade ou da proveniência do produto ou do serviço. E também não podem ser registrados objetos não distintivos, ou seja, marcas, nomes, insígnias ou logótipos compostos exclusivamente ou essencialmente por elementos que descrevam o produto em si, ou o serviço, por elementos usuais na linguagem do comércio ou por determinadas formas ou até por uma única cor. Por exemplo, eu não posso abrir uma loja de hambúrgueres e registar como marca hambúrguer, porque isso é redundante, isso é descritivo do produto em si mesmo. Isto parece um bocadinho básico ou ridículo, mas não é. Efetivamente, a marca, o nome, a insígnia e o logótipo têm que estar dotados de uma capacidade distintiva, quer das outras áreas de atividade, dos outros produtos, de outros setores, quer ainda dentro daquele setor relativamente aos produtos concorrentes. E, portanto, isto parece redundante, mas não é. Efetivamente, nem sempre é fácil conseguir registrar uma marca, porque a vertente de fantasia ou a vertente criativa nela não é suficiente para distinguir no mercado. As marcas podem ser marcas de indústria, de comércio, de agricultura ou de serviços. Nos serviços nós temos o caso específico de hotéis, de operadoras telefónicas, agências de viagens, por exemplo, a agência Abreu, os hotéis Ibis, como operadora telefónica a Zone. Portanto, são marcas que nós associamos logo ao setor da atividade que são os serviços. E temos outras marcas que nestas matérias se distinguem claramente e pertencem claramente a um determinado tipo. Mas as marcas também se distinguem quanto à sua composição. Desde logo, as marcas podem ser nominativas, compostas meramente por letras ou números. No ecrã podem ver a imagem do Persil, que todos nós conhecemos, que é uma marca pura nominativa. A marca nominativa pode ser acompanhada de um slogan ou de um jingle, independentemente deste slogan ou deste jingle estarem registados ou terem proteção no âmbito dos direitos de autor. Temos o caso do slogan conhecido da McDonald's, I'm loving it. São frases que ficam no ouvido e que nós ligamos sempre a determinada marca. Depois temos as marcas figurativas, compostas apenas por imagem. Aqui no ecrã temos esta imagem, que é uma espécie de bandeira que a Tommy Hilfiger adotou para representá-la. E logo abaixo temos uma marca mista, que é composta por imagem e nome, que é também da Tommy Hilfiger, que é a tal bandeira, mas já com letras. Depois temos marcas sonoras ou auditivas. Por exemplo, a McDonald's tem inúmeras delas. Aquele slogan ou jingle que eu acabei de referir também tem uma vertente auditiva. Por vezes aparece apenas em letras, outras vezes aparece associado a uma musiquinha. Temos aqui outro exemplo da McDonald's. McDonald's, momentos mais saborosos. Todos nós conhecemos, fica no ouvido e tem uma capacidade distintiva enorme e brutal mesmo. Depois temos marcas tridimensionais ou de forma. O exemplo da imagem, todos nós conhecemos esta garrafa, é da Coca-Cola. Começamos também já recentemente a ver algumas garrafas com as marcas ou com sinais côncavos para colocar os dedos de águas com gás, que também são distintivas no mercado, entre outras. Cada vez está mais em voga fazer a capacidade distintiva através de uma marca tridimensional ou de forma. E depois temos as marcas coletivas ou coletivas de certificação, que são como designativos de pertencente a uma determinada associação ou uma associação ou uma entidade de certificação. E aqui, nos regulamentos internos ou nos estatutos, estão previstas as características para se poder fazer uso dessa marca e quem poderá ter direitos sobre eventuais usurpações ou contrafações da mesma. Matéria de especial relevo dentro deste tema e deste tópico são as denominações de origem e as indicações geográficas.
de especial relevo, principalmente para um empreendedor nos Açores. Porquê? Porque se prendem com a origem dos produtos de uma forma ou de outra e que eu aqui apelo à vossa sensibilidade. Se tiverem produtos suscetíveis de se distinguirem por uma denominação de origem ou por uma indicação geográfica, optem por fazê-lo, procurem fazê-lo, porque de facto é uma pena os produtos açorianos não estarem explorados nesse sentido. A denominação de origem é a qualidade do produto e as suas características determinadas pelo meio geográfico em que se insere, incluindo pelos fatores naturais e humanos desse meio onde é produzido, elaborado ou transformado. No caso dos Açores, nós temos um clima extremamente atípico, um clima específico da nossa zona, temperado pela água do mar, que tem o sal que é levado para a terra, e por a especificidade das fumarolas e dos gases libertados pelos nossos vulcões, que conferem características únicas aos nossos produtos. Os produtos são diferentes do resto do mundo. Este espaço geográfico é evidente que tem que estar demarcado por lei, conferindo assim confiança ao consumidor e assegurando a qualidade do produto. Muitos produtos dos Açores não estão protegidos pela denominação de origem, que não está demarcada a área dos Açores como sendo a área de origem daqueles produtos, mas deviam certamente estar, porque efetivamente nós temos produtos que são únicos precisamente por isso. Agora, a título mais informal e numa conversa um bocadinho paralela, mas que eu gostaria de referir, não sei se sabem, mas o nosso jardim Terra Nostra é considerado o sexto jardim mais bonito do mundo. E porquê? Porque tem plantas características dos Açores, que são únicas aí ou que são típicas dos Açores, mas também tem plantas importadas de outras zonas do globo, do mundo, mas que assumiram formas que se mutaram ou características diferentes, distintas do resto do mundo inteiro. Ora, isso é único. E, portanto, só para verem as características que a nossa terra tem, que o nosso solo tem, que o nosso ar tem e que, portanto, podem vir a gerar uma denominação de origem que poderá vir a aproveitar para os vossos produtos. Portanto, pensem nisso, estejam atentos, já conhecem a figura jurídica e tenham noção de que tem efetiva proteção e é uma mais-valia no mercado. Temos exemplos muito específicos para que percebam. No caso dos Açores temos o ananás dos Açores, que tem denominação de origem registada e está protegido nesse sentido. Temos o vinho do Porto, que curiosamente não é do Porto, é do Douro. As vinhas são do Douro, a região está demarcada e depois o produto estagia, o vinho estagia e envelhece em barricas que estão nas caves, que ficam na cidade de Gaia e não do Porto, mas não interessa, de qualquer das formas está protegido por lei e toda a gente o conhece no mundo inteiro. Acaba por ser, além de uma proteção, acaba por ser quase uma vertente de marketing, porque promove os produtos, sem dúvida. Tem uma dupla função. Para o consumidor, confere-lhe segurança e confiança naquele produto. Para o empreendedor que o está a promover, no fundo, acaba por divulgar o produto e por o tornar mais vendável. Depois temos o queijo da serra, pelas características únicas do processo produtivo e também dos animais que lá estão. E temos o vinho verde, que também tem a sua região demarcada, designadamente os alvarinhos. Já a indicação geográfica é diferente. A indicação geográfica representa essencialmente a origem geográfica do produto e a sua reputação, ponto final. As características, a sua qualidade, que o distingue dos produtos análogos que possam existir, mas produzidos noutras zonas. A indicação geográfica, o seu registro estará fundado essencialmente em dois fatores. O que é que nos leva a registrar uma indicação geográfica? Por um lado, o relevo cultural daquele produto naquela região, porque está associado a uma tradição ou à identidade de determinada localidade, ou então o relevo económico daquele produto naquela região, portanto a percentagem que representa no tecido empresarial ou de artesanato daquela região. Temos o caso dos ovos moles de Aveiro, temos o caso do presépio de Lapinha dos Açores, os bordados de Viana de Castelo e os lenços dos namorados do Minho. Todos estes produtos, se forem produzidos noutro sítio, em princípio, poderão não ficar diferentes, poderão não sair diferentes, porque não são as características daquele local que vão influir, mas efetivamente, por estarem então associados àquele local, tornam-se quase uma imagem de marca e, portanto, torna-se também de maior confiança serem os originais. Aliás, é engraçado que as nossas queijadas da Vila, em algumas caixas de alguns produtores,
referem os originais. É um bocadinho esse o espírito, é um bocadinho essa a lógica, conferir autenticidade aos produtos. Além desta matéria, queria falar-vos um pouco dos registros de patentes e de modelos de utilidade que se inserem também dentro da propriedade industrial, como já referi. Ambas são invenções que se distinguem ligeiramente, mas que são pautadas pelos mesmos princípios, o da novidade, o da inventividade e a característica de terem uma aplicação industrial. Ora, só são suscetíveis de registro, quer através de patente, quer através do modelo de utilidade, as invenções que não tenham sido divulgadas ou fornecidas ao público em geral, quer dentro, quer fora do país. Isto é o princípio da novidade. Por outro lado, tem que ter uma característica inventiva. E aqui se distingue o modelo de utilidade da patente. É suscetível de patente uma invenção se não for óbvia para um técnico especializado na matéria em causa. É suscetível de registro ou de modelo de utilidade uma invenção se representar uma vantagem significativa prática ou técnica para o fabrico ou a utilização do produto ou do processo em causa. Portanto, tem que ter um cariz de vantagem prática. E, finalmente, quer patente, quer modelo de utilidade, terá que ter uma aplicação industrial, ainda que na agricultura. Ora, os registros poderão ser nacionais, europeus ou em determinados países estrangeiros específicos. O alargamento a países estrangeiros caberá ao empreendedor, desde logo porque sai muito caro, ou ainda tem algum custo elevado e, honestamente, poucas pessoas há no nosso país que saibam fazer bons registros e registros bem feitos. E, portanto, nem sempre se retira o benefício do investimento correspondente. E, portanto, cabe a cada empreendedor avaliar se fará sentido para si ou não fazer o registro. Eu alerto que, se formos empreendedores que não exportam, que não pensam em exportar, que não tencionam exportar e que não dependam do mercado estrangeiro, fará sentido, talvez, registrar a nossa patente ou o modelo de utilidade apenas no mercado nacional. Se exportarmos apenas para a Europa, podemos pedir uma patente europeia que abrange os Estados contratantes da Convenção de Munique. Convido-vos a explorarem a Convenção de Munique sobre esta matéria, sobre as patentes, onde podem ver em que país é que a patente teria efeitos se pedíssemos um registro de patente europeia. Se exportarmos para países que podem ou não ser europeus ou só países não europeus, então poderemos adotar o pedido de patente internacional que confere a proteção nos Estados contratantes do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. Deverão consultá-la se tencionarem registrar a patente fora do país. E se não vos interessar, ou se não abranger os países que vos interessam, poderão pedir o registro diretamente em cada país para os quais vão exportar ou onde vão trabalhar para não correrem o risco de serem copiados. Atenção, é evidente que se nós só trabalharmos em Portugal e só registrarmos em Portugal, isso não significa que não venha aí alguém e que copie a patente para o estrangeiro. É um risco que existe. Talvez seja inócuo promover o registro quando não dependemos do mercado estrangeiro. Competirá, como disse, a cada um analisar o seu caso. É evidente que as patentes os registros têm os seus limites. Não podem ser protegidos por patentes uma série de invenções, desde logo as descobertas, assim como as teorias científicas e os métodos matemáticos, os materiais ou substâncias já existentes na natureza e as matérias nucleares, as criações estéticas, os projetos, princípios, métodos de exercício de atividades intelectuais em matérias de jogo ou no domínio das atividades económicas, assim como os programas de computadores como tais, sem qualquer contributo. As apresentações de informação, os métodos de tratamento cirúrgico ou terapêutico do corpo humano ou animal e os métodos de diagnóstico aplicados ao corpo humano ou animal. Podendo, contudo, ser protegidos, atenção, os produtos, substâncias ou composições utilizados em qualquer desses métodos. Também não é possível proteger as invenções cuja exploração comercial seja contrária à lei, à ordem pública, à saúde pública e aos bons costumes, porque ferem princípios básicos e basilares do direito, é evidente. Temos exemplos claros e que tornarão mais fácil de perceber. A clonagem e a modificação genética não são suscetíveis de patente. São casos de descobertas científicas ou de métodos científicos. Dito isto, falamos já da propriedade industrial, abordamos agora um pouco os direitos de autor. Como disse, os direitos de autor subdividem-se em duas matérias, os direitos de autor propriamente ditos e os direitos conexos.
Estas matérias, portanto, estas áreas do direito prendem-se com criações intelectuais, científicas, artísticas, literárias, como já referi, mas há limites. E o artigo 7º do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, que é o código por excelência desta matéria, refere que, ou melhor, delimita a propriedade intelectual na parte dos direitos de autor, concretamente de forma negativa, ou seja, determinando o que é que não cabe nos direitos de autor. Vejamos, as notícias do dia e os relatos de acontecimentos diversos com caráter de simples informações, sejam divulgados de qualquer forma fora, não são objeto de direitos de autor. Portanto, ninguém se pode vir a arrogar do relato de uma notícia de um dia ou de um relato puro de um acontecimento, não podem vir a arrogar-se titulares de direitos de autor. Os requerimentos, alegações, queixas ou outros textos apresentados por escrito ou oralmente perante autoridades ou serviços públicos, os textos propostos e os discursos preferidos perante assembleias ou outros órgãos colegiais, políticos e administrativos de âmbito nacional, regional ou local, ou em debates públicos sobre assuntos de interesse comum, ou ainda os discursos políticos. Ou, finalmente, as traduções de quaisquer desses textos, nenhum deles está sujeito à proteção dos direitos de autor. Por outro lado, os direitos conexos distinguem-se dos direitos de autor porque, enquanto que os direitos de autor protegem apenas os autores, já os direitos conexos dedicam-se à proteção dos artistas, intérpretes ou executantes dos produtores de fonogramas e de videogramas e dos organismos de radiodifusão, que serão os atores, cantores, músicos, bailarinos e outros que representem, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem de qualquer maneira obras literárias ou artísticas. Significa isto que, se a Companhia de Teatros de Ponta Delgada decidir adotar ou fazer a sua própria interpretação da obra de Puccini, estará coberta pelos direitos conexos. É um exemplo, como qualquer outro, mas de facto demonstra que os direitos de autor e os direitos conexos são coisas distintas e que, hoje em dia, a lei vai muito além do puro direito de autor. No início, o nosso código apenas previa os direitos de autor e, efetivamente, tornou-se escasso, porque hoje em dia são tantas as obras trabalhadas, são tantos os, entre aspas, exploradores de obras de terceiros, mas que o fazem legitimamente, que faz todo o sentido termos proteção legal também para os direitos conexos. Aqui faço um pequeno alerta. Atenção que nenhum estabelecimento público poderá passar, por exemplo, programas de televisão, ainda que pague a Zona, a TV Cabo, a PT, o que for, não pode ter uma televisão num estabelecimento público sem pagar direitos conexos. Isto é muito importante e no âmbito de uma inspeção pagarão certamente uma coima, por isso se explorarem um hotel, se explorarem um café, um restaurante, o que for, tenham atenção, porque terão que pagar taxas inerentes aos direitos conexos e se não o fizerem podem passar uma vida inteira sem ser, passa a expressão, apanhados. Mas também poderão ter o azar de ter uma inspeção e efetivamente terem de pagar, além das taxas, também uma coima. A jurisprudência neste momento é unânime sobre isso, há um acordo uniformizador do Supremo Tribunal de Justiça nesse sentido e, portanto, alerto para este facto que é desconhecido por muitos empreendedores. Espero que tenha sido útil, espero que tenham gostado desta matéria e convido-vos agora a fazer os últimos exercícios deste módulo, que são os exercícios deste tópico. Estou a dispor para qualquer esclarecimento que precisem. Obrigada.